O Senhor da glória pode fazer, e é capaz de fazer, realizar milagres na tua vida. Deus, eu creio na presença de Deus, Espírito Santo, que tem nos guiado, nos tem protegido, nos tem guardado pela proteção de tua mão, pela tua segurança, e a promessa de Deus tem cumprido, e a sua misericórdia é a causa de não ser consumido, porque a sua misericórdia não tem fim. Por isso, quero agradecer a Deus em teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que reina eternamente para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Quero ouvir a palavra de Deus, o ensinamento nesta manhã pelo professor João, que vai ministrar a palavra para nós nesta manhã e para você que está nos ouvindo, e você está abrindo agora o celular ou a televisão, para que Deus possa abençoar a sua vida para a glória e honra do nome de Deus que para sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos, estamos aqui novamente na nossa 8ª aula, que vai dar continuidade à teologia sistemática. Já tratamos de alguns temas relacionados a esse tema, que é a teologia sistemática, sobre Deus, anjos, sobre Jesus. E hoje o tema que nós vamos aqui tratar vai ser sobre o Espírito Santo. E sabemos que o Espírito Santo tem sido interpretado por algumas pessoas diferentemente daquilo que a Bíblia diz. E isso nós olhamos com um pensamento contrário à palavra. E isso nós chamamos de heresia, porque é algo contrário à palavra de Deus, é contrário àquilo que realmente o livro sagrado nos diz. E quando nós falamos do Espírito Santo, nós o colocamos como uma pessoa, não uma pessoa num sentido como você deve estar pensando aí, pessoa como nós. E automaticamente o Espírito Santo é espírito, e você fala, seria espírito como ele é uma pessoa, porque tem corpo. Não necessariamente tudo aquilo que tem corpo pode ser chamado de uma pessoa. Quando falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, porque falamos que ele possui personalidade, persona. E necessariamente alguém pode falar de uma maneira inadequada que por ele ser pessoa, ele tem corpo. Mas olhando para um gato, aqui tem um gatinho que sempre está andando por aqui, esse gato tem corpo. Esse gato é uma pessoa? O porco também tem corpo. O porco é uma pessoa? Não, porque não tem personalidade. Então, quando nós falamos da questão da personalidade do Espírito Santo, não necessariamente que ele tenha um corpo como nós temos. Então, estudar sobre o Espírito Santo é importante, porque você começa a se identificar com ele. Você consegue entender a ação dele. E dentro desse pensamento, que a gente vai entender que personalidade do Espírito Santo, nesse sentido, quando encontramos numa única pessoa, ou seja, num único ser, uma combinação de inteligência, emoção, volição quer dizer vontade, e ainda autoconsciência e a autodeterminação. Então, quando nós olhamos para o Espírito Santo como um ser que tem inteligência, o ser humano tem inteligência, tem personalidade, tem inteligência, emoção. Então, tudo isso atribuímos ao Espírito Santo, porque é isso que a palavra de Deus diz. E dentro dessa personalidade do Espírito Santo,
a gente pode entender, de acordo com alguns textos que nós selecionamos aqui, é que o Espírito Santo cria e dá vida. Isso você vai encontrar lá em Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito Santo nomeia e comissiona ministro. O Espírito Santo dirige aonde os ministros devem pregar. O Espírito Santo instrui que os ministros devem pregar. Ele falou através dos profetas. Ele contende com os pecadores. Ele reprova, ele consola. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, ele ensina, ele guia, ele santifica, ele testifica de Cristo, ele glorifica Cristo, ele tem poder próprio, ele sonda tudo. Então, todas essas questões aqui estão relacionadas à personalidade do Espírito Santo. E quando você passa a estudar a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo não é aquela interpretação errada que fazem os testemunhos de Jeová, que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, um vento, simplesmente um vento. E quando a pessoa diz que o Espírito Santo é uma força ativa, algo impessoal de Deus, aí a gente fica nos perguntando aonde é que essas pessoas encontraram bases bíblicas para dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, é um vento, é algo impessoal e não pode ser classificado tendo personalidade. Tem um texto na Bíblia que é interessante você prestar bem atenção no que eu vou dizer. Tem um texto na Bíblia que o Espírito Santo ele vai se manifestar como uma pessoa, nós estamos falando aqui da personalidade do Espírito Santo, e ele vai dizer eu. Aí eu fico me perguntando, será que um vento, uma força ativa, ou uma coisa que não tenha personalidade vai dizer eu? Não, só pode falar eu quem tem personalidade. Então eu vou ler esse texto aqui para vocês. É bem interessante. O Espírito Santo ele vai se manifestar como uma pessoa e vai dizer eu. E aí, para o nosso começo de aula, eu já quero logo derrubar a ideia de que as pessoas, como esse grupo aí fora diz, que o Espírito Santo é só uma força ativa. Então nós vamos ler aqui Atos capítulo 10, vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. E você vai entender o trabalhar do Espírito Santo. Atos, capítulo 10, versículo 19 e o versículo 20. Aqui vai falar sobre Cornélio. Sabe que Cornélio foi um homem que dava suas esmolas, fazia as orações, e ele só precisava de mais orientação, e o Espírito Santo fala ao coração de Cornélio, o Espírito Santo fala ao coração de Pedro, e Pedro vai se encontrar com Cornélio. E automaticamente Pedro vai ser orientado pelo Espírito Santo. E nessa orientação do Espírito Santo para Pedro, que o Espírito Santo vai falar com uma pessoa e vai falar eu. Porque quando os dois homens que chegam ali na casa de Pedro, para levar Pedro até Cornélio, para assim então ele receber as orientações, olha só o que diz aqui, Atos, capítulo 10, versículo 19 e o versículo 20. Eu vou ler aqui o 19 e depois leio o versículo 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te
pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Quem é que está falando? O Espírito Santo. Pedro viu aquela visão dos animais que estavam dentro daquele lençol e teve toda aquela experiência. Uma voz diz: mata e come. Ele fala: eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. E aquela voz diz assim: não trate impuro aquilo que Deus purificou. Estava falando realmente dos gentios. E quando Pedro estava meditando acerca da visão, Cornélio também, que foi também meio que dirigido pelo Espírito Santo para procurar Pedro, manda 2 homens, e os 2 homens estão lá fora, e o Espírito Santo fala para Pedro: olha, tem 2 homens aí fora, não duvida de nada, vai com eles. E aqui no 20 fala assim: por que vai com ele? Porque quem viu aqueles 2 homens, quem foi? O Espírito Santo. E o Espírito Santo fala claramente aqui, no versículo 20. Levanta-te, para quem? Para Pedro. Pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Se esse texto aqui nega a personalidade do Espírito Santo, ou esse texto aqui comprova a personalidade do Espírito Santo, eu prefiro ficar com a Bíblia. A não ser que quem crê que o Espírito Santo é simplesmente uma força ativa, rasgue essa página. Até na tradução das Testemunhas de Jeová está lá a mesma expressão: eu os enviei. Então não há nenhuma tradução que se faça ou se mude além da expressão eu vos enviei. Então o Espírito Santo, ele tem a personalidade e ele pode realmente fazer exatamente o que nós estamos falando. Então o Espírito Santo também, como personalidade, ele pode ser entristecido. Isso você vai encontrar em Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo também pode ser envergonhado. Olha, você pode envergonhar o Espírito Santo. Isaías 63, versículo 10, e ele pode sofrer resistência, você pode resistir ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51, e ele pode ser tentado. Atos capítulo 5, versículo 9. Então são textos que provam a personalidade do Espírito Santo. Mas o que acontece é que, no desenrolar da história, algumas pessoas dizem que o Espírito Santo, na era da igreja primitiva, não tinha a mesma consideração que nós damos hoje ao Espírito Santo, tendo personalidade. Algumas pessoas aí desinformadas dizem que o Espírito Santo só foi considerado pessoa por causa do Concílio de Constantinopla, realizado em 381, para discutir acerca do Espírito Santo. O que a gente precisa entender é que existia também concílios acerca da divindade de Jesus. Aconteceu esse concílio. Também aconteceu esse concílio para falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Sim, mas aqui foi inventado que o Espírito Santo seria considerado com personalidade, teria personalidade? Não. Como o concílio de Nicéia, será que lá também foi inventado e dito, criado ali, que Jesus seria divino igual ao Pai? Não. Esses concílios aconteceram simplesmente para confirmar e dizer de uma vez por todas que aquilo que foi ensinado na era primitiva da primeira igreja fosse confirmado ali, para desmentir os outros que vinham trazendo doutrina e ensinamentos errados. Então esse concílio aconteceu só para confirmar: olha, aquilo que foi ensinado, deixado pelos apóstolos, ensinado por Cristo, tem que se manter aqui. Esses outros ensinamentos errados tem que parar aqui. Então, lá em Concílio de Constantinopla, foi realizado em 381 para discutir sobre a personalidade do Espírito Santo. Aí tinha um cidadão lá chamado Macedônio. Era um bispo de Constantinopla que viveu no século
4 e negava a divindade do Espírito Santo. Ele tinha essa opinião errada. E não só ele, como Eunômio, Eudóxio, Ário, Eustácio, cada nome estranho. Então, todos esses homens aqui, eles foram pessoas que foram contra a personalidade do Espírito Santo. Então, o concílio era necessário para dizer, não, vamos manter isso. Não era para, dali em diante, se crer numa coisa que a igreja primitiva não cria. Então, essa ideia, não, isso aí, essa personalidade do Espírito Santo, a divindade de Jesus, só foi ensinada quando teve esse concílio, que quem não aceitasse era perseguido. Não existe isso. A perseguição existiu, como existe em todos os lugares, mas o ensinamento já era há muito tempo, era já dito e falado acerca do Espírito Santo. Agora, automaticamente, claro que sempre vai existir um grupo de pessoas querendo deturpar e querendo ensinar o contrário à palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele não é um vento, ele tem personalidade e é isso que a palavra diz. E também quando nós estudamos sobre o Espírito Santo, nós temos aqui os nomes que classificam o Espírito Santo para que a gente possa entender seus atributos. O Espírito Santo, ele é eterno, assim como Deus é eterno, e a eternidade do Espírito Santo você vai ler lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Também o Espírito Santo também é onipresente. Você vai ver isso lá em Salmos 139, versículo de 7 a 10. Ele é onipotente, Lucas 1,35, e é onipresente, 1 Coríntios 2,10. Então, aquilo que era atribuído a Jesus também é atribuído ao Espírito Santo. E outra incontestável prova da divindade do Espírito Santo é que ele realiza o trabalho exclusivo de Deus. Aí nós temos aqui uns exemplos bem interessantes. Foi o Espírito Santo quem comunicou a vida à criação. Isso você vai ver lá em Gênesis 1:2, né? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já ali no início, falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que transforma o homem pecador em uma nova criatura por meio do novo nascimento. Isso você vai encontrar lá em João capítulo 3, no versículo 3 ao 8, que Jesus falando do novo nascimento, com aquele grande homem, aquele mestre que às vezes não compreendia essas coisas. E aí você pode ver no dia a dia experiências próprias de pessoas que tinham vidas destruídas, mas quando passaram a ter um contato com o Espírito Santo, uma comunhão com o Espírito Santo, as suas vidas foram mudadas. Então não há nenhuma dúvida de que o Espírito Santo transforma vidas. As testemunhas estão aí. Foi o Espírito Santo quem levantou Cristo da morte mediante a ressurreição. Romanos 8:10. Então, aquela continuidade, aquela comunhão e aquela união entre o Espírito e Jesus, entre o Espírito e o Pai em Jesus, Jesus no Pai, no Espírito, não há diferença entre eles, não há um melhor do que o outro, nem um menor do que o outro. Todos eles trabalham de acordo com a missão que eles têm em realizar aqui, que é em prol do homem. No decorrer de toda a Escritura, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Aí você vai lá em 1 Coríntios 3,16. Espírito de Cristo, Romanos 8,9. Espírito Santo, esse é o que nós mais conhecemos, que é Atos 1,5. Espírito de vida, Romanos 8,2. Espírito de adoção, Romanos 8, versículo 5, e Gálatas capítulo 4, do versículo 5 e 6. Então, esses são os nomes do Espírito Santo. Que aí as pessoas confundem como Espírito de Deus, então já acham que só por ser o Espírito de Deus é um sopro de Deus, é uma força ativa de Deus e não poder ser personalidade. Mas isso são apenas descrições falando acerca do Espírito Santo, como ele é identificado e como nós podemos perceber como ele se apresenta aqui na Terra. E aí, quando nós falamos sobre os nomes do Espírito Santo, nós também entendemos que naquele tempo é um costume oriental de falar em símbolos. Como Jesus fala assim, eu sou o pão da vida,
eu sou bom pastor. Jesus usou vários símbolos para falar da sua pessoa. Isso era um costume lá no Oriente, de tratar de palavras metafóricas, palavras, às vezes, para se comparar a algo. E Jesus usou muito isso. E dentro desse símbolo, também o Espírito Santo também se encaixa. O símbolo do Espírito Santo, o Espírito Santo também ele tem um símbolo como sendo fogo. E respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e que eu não sou digno de desatar as correias da alpacas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Segundo nossa interpretação pentecostal, batizado com fogo, a gente trata como um símbolo do Espírito Santo. Claro que dentro de uma interpretação teológica, alguém vai falar que esse com fogo está relacionado à punição e o juízo futuro. Mas isso é uma outra questão. Nós, que somos pentecostais, atribuímos esse fogo como um símbolo do Espírito Santo. Porque quando falamos de fogo, fala de sua grande força em relação às diversas maneiras da sua operação para corrigir defeitos da nossa natureza decaída. O fogo fala de ação purificadora do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de Espírito Santo, fogo, ele purifica. O Antigo Testamento falava a respeito que ele viria, porque de Jesus sim, né? Jesus falava dele, de Sim. Jesus e do Espírito Santo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele tem promessas da ação dele conforme a dispensação. A gente entende a dispensação do Espírito Santo é que quando nós chegamos no Novo Testamento, aí Jesus fala sobre acerca de um outro Consolador que viria para ficar no lugar dele, para dar continuidade àquilo que ele estava fazendo. Até então o Espírito Santo não se manifestava. Assim, qual era a promessa de vinda à Terra? De um Messias. Porque o Espírito Santo ele age conforme a dispensação. Porque tudo no Antigo Testamento vinha a conclusão no Novo, né? Sim, mas só que a conclusão do Espírito Santo no Antigo Testamento é da sua personalidade. É da sua personalidade. Agora, sobre promessas de que o Espírito Santo viria na mesma forma como é ensinado no Antigo Testamento, a vinda de um Messias, não tem assim uma declaração no Antigo Testamento, assim um versículo que diz assim, olha, depois que Jesus vier, aí vem um outro igual a ele. Você não vai encontrar isso. Porque isso no Antigo Testamento, acerca do Espírito Santo e acerca da Trindade, não é ensinada de uma forma como é ensinada no Novo Testamento. Aí você fica perguntando assim, por que a Trindade para nós é tão específica no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento não é tão falado abertamente? Por quê? Porque a cultura e a mentalidade do povo no Novo Testamento é muito diferente da mentalidade do povo no Antigo Testamento, onde era muito mais forte a doutrina do politeísmo. Se a Trindade fosse ensinada no Antigo Testamento, com certeza seria interpretada errada, como muitos tentam interpretar nos nossos dias. Então, Tertuliano, que foi o que... Ele não inventou a palavra Trindade, ele descobriu essa verdade como as plantas. Botânica. Botânica é o nome que se dá aos estudos das plantas. Mas só que o nome não veio primeiro, antes das plantas, ou veio? Não, veio depois. Astronomia, que é o estudo dos astros, das estrelas e tudo. O nome veio primeiro ou veio as estrelas? Não, as estrelas, os astros, existiram primeiro. Então, existiu um estudo sobre isso e deram um nome técnico. Astronomia é o estudo sobre os astros, é um nome técnico. Então, a palavra Trindade é o nome técnico para algo que já existia. Então, quando nós falamos do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente vai falar do que ele fazia, das manifestações dele e como ele agia lá no Antigo Testamento. Agora,
sobre... Uma das manifestações. Da manifestação do Espírito Santo, tem várias aqui, ó. Eu vou... No Antigo Testamento. Ele cria e dá vida. Isso era uma manifestação dele falando através de Jó. Jó, capítulo 33, versículo 4. Ele nomeia e comissiona ministros. Era uma manifestação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Isaías 48, versículo 16, aí depois ele joga para Atos. Como também ele comissionou lá no Antigo, ele vai comissionar aqui no Novo Testamento, Atos capítulo 3, versículo 2. Ele dirige onde os ministros devem pregar. Esse aqui já é no Novo Testamento. Vou pegar aqui no Antigo Testamento. Tem aqui no Antigo Testamento. Ele contende com os pecadores. Isso são manifestações do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, que é Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Que o meu Espírito não agirá mais no homem. E esse, quando Deus fala assim, é segundo a interpretação que nós fazemos, é sobre o Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo lá é de acordo com a sua dispensação. Agora, como você falou assim como Jesus foi profetizado que ele viria como Messias, também tendo o Espírito Santo como ele viria como Messias, você não vai encontrar um texto dessa, né? E na adoração, às vezes a gente pode adorar Jesus, eu te adoro, eu te amo, tá? Sim. E depois, o Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro. Deus, eu te amo, eu te adoro. Como se fosse... Não necessariamente você pode ficar falando do Espírito Santo, eu te adoro, porque automaticamente quando você adora o Espírito Santo, você está adorando o Pai e o Espírito Santo. Quando você adora o Pai, você adora assim, o Espírito vem derrama. Do Espírito vem derrama. Do Espírito, como é do Espírito? Teu Espírito vem derrama. Mas quem é? Esse é texto na Bíblia ou esse é um hino? Não, esse é um hino. Aí o hino todo mundo canta o que quer. Na Teu Espírito vem derrama. Teu Espírito. Teu Espírito, Teu Espírito de Deus? Não, o Espírito Santo. Teu Espírito. Quando nós falamos de Espírito de Deus, são nomes classificados ao Espírito Santo. Então, esses são um dos nomes do Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Aí você acha que não, o Espírito de Cristo é uma coisa, o Espírito de Deus é outra, o Espírito Santo é outra coisa. Isso aí cria uma confusão, por quê? Porque quando você fala do Espírito Santo, você está falando de Deus. Quando você fala do Espírito Santo, você está falando também de Jesus. A gente que faz essa divisão, porque se eu falar Espírito de Cristo, eu não estou incluindo o Espírito Santo. Se eu falar Espírito de Deus, eu não estou incluindo o Espírito Santo. Porque também tem um Deus uno, né? Que é único. Sim. E aí, como é três? Então, aí tem outra questão, de assim, como é que pode? Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Mas não são 3 deuses. É porque quem não entender a diferença entre unidade composta e unidade absoluta, vai achar que é 3 deuses. Quem entender que é uma unidade absoluta, Pai, Filho e Espírito Santo, se entender numa unidade absoluta, vai entender que existem 3, e aí estará certo, porque unidade absoluta é contada literalmente. 1, 2, 3, isso é unidade absoluta. Somado a isso, vai dar 3. Isso é uma unidade absoluta. Agora, quando eu falo unidade composta, você não vai contar 1, 2, 3. Não. Aí eu dou um exemplo. Adão e Eva se tornaram uma só carne, mas eram 2. Por que uma só carne? Através de quê? Por que se tornaram uma só carne? Não eram 2? Por que uma só carne? Literalmente não era. Não, mas por que uma só carne? Não, vamos falar o que a Bíblia está falando. Homem e mulher se tornaram uma só carne. Por quê? Não eram 2? Por que uma só carne? Como explicar isso? Explica isso aí. Foi isso que eu quero saber. Se a gente não entender que aí, quando Deus fala que o homem e a mulher serão uma só carne, se você tentar explicar isso entendendo sendo uma unidade absoluta, você não consegue explicar o texto. Agora, quando você diz que é uma unidade composta,
que o homem e a mulher são unidos em uma só carne por causa do matrimônio e por causa do casamento eles se tornam uma só carne, aí você entende. Mas mesmo assim, não, é um título. Sim, que é o casamento torna uma só carne. Existem dois. São dois. Existem dois. Mas existem dois casamentos? Não, mas aqui o título... Existe dois matrimônios? São duas pessoas. São duas pessoas, são duas pessoas diferentes. E o pai, pai não é diferente do filho? E o Espírito Santo não é diferente do Filho e de Deus? São também diferentes. Onde está o problema aí? Jesus fala assim, eu vou e virar outro Consolador, diferente. O Espírito Santo é diferente de Jesus. Jesus está aqui na terra, o Pai está no céu e Jesus conversa com o Pai acerca da oração sacerdotal, falando acerca dos que estão aqui. E aí? São diferentes. Mas o que une eles três? Deus. Assim como a palavra matrimônio une homem e mulher em uma só carne, a posição, o que nós chamamos da palavra Deus, une os três em um só. Embora sejam três, mas por causa desse nome Deus, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E não existe três deuses. A palavra Deus une os três. Assim como a palavra Adão é um casamento? Eva é outro casamento diferente? Não. Não existe dois casamentos. Um casamento para unir os dois numa só carne. Assim como existe a palavra Trindade, a palavra Deus para unir os três em um só. Quando a gente entende isso, a gente não faz confusão. Agora, é preciso entender sobre a unidade composta e a unidade absoluta. Embora tenham três velas, colocando todas as três juntas, vão se tornar uma só chama. Isso são exemplos muito fracos acerca desse grande mistério da Trindade. Mas não existe três deuses. Existe um Deus composto de três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como Adão e Eva se tornaram uma só carne e também não são dois casamentos nem dois matrimônios. Um só consegue unir os dois. Entendeu isso aí? Fica, porque esse é o grande mistério da Trindade. Então, o símbolo do Espírito Santo, que eu falei com um de vocês aqui, que é fogo, porque purifica mesmo, transforma, e esse é um símbolo do Espírito Santo. Também o Espírito Santo também ele é um vento, símbolo. Alguém fala, tu falou que o Espírito Santo não é vento, não é nada. Eu estou falando aqui que ele não é vento. Aqui é só um símbolo dele, da maneira como ele se manifesta. Você falou que o Espírito Santo não é vento e não é uma força ativa, mas agora você está falando que ele é vento. Estou falando que ele é vento, estou falando que o vento é um símbolo do Espírito Santo. Assim como a gente não vê o vento e sente o vento, aí o Espírito Santo ele é um símbolo do vento porque a gente não vê o vento e sente o vento. A gente não vê o Espírito Santo, mas sente o Espírito Santo. Então ele passa a ser só um símbolo. Ser um símbolo é diferente de ser aquilo. Então, vento, que se encontra lá em Atos, capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, o Espírito Santo se apresenta ali como vento. Aí, encheu toda a casa, todos ficaram cheios de pessoas? Claro que não. Se aqui é só falando uma metáfora de uma manifestação, a gente vai pegar literalmente o Espírito Santo sendo dividido em cada pessoa. É a manifestação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo já escreveu muitas vezes, eu estou sendo entregue em libação, estou sendo derramado. O próprio Jesus diz, eu estou sendo derramado. Então, ele seria a pessoa só por causa dessas palavras metafóricas? Não. Então, aqui nós entendemos que o Espírito Santo é um vento que é pneuma no grego, roar, lá no hebraico, que é um sopro. Também o Espírito Santo também é o símbolo do Espírito Santo, que ele é água, é rio, é chuva. Aí como diz aqui, e no último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que havia de receber e que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o Espírito Santo tem esse símbolo de água também, de rio e de chuva. E também o Espírito Santo também, ele é óleo e azeite, como diz aqui. E me disse, o que vê? E eu disse, olhos. Eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo, o que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isto? E então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabeis tu o que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Falando também do Espírito Santo. Isso lá no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 4, versículo 2 e 7. O óleo era usado nas solenidades consagratórias de profeta, sacerdote e rei de Israel. Corresponde à operação real do Espírito Santo na vida do crente. Então, o azeite, o óleo é considerado como o Espírito Santo na vida do crente. Porém, lá nas 10 virgens, a gente não, embora seja símbolo do Espírito Santo, o azeite, já nas 10 virgens lá, que umas tinham azeite, outras não azeite, aí tem os pregadores que dizem que aquele azeite que estava na lamparina daquelas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, é o Espírito Santo. Aí já não dá muito para a gente pegar aquele azeite como símbolo do Espírito Santo, porque o azeite não pode ser dividido, o Espírito Santo não pode ser dividido, ele não pode ser comprado. Então aí fica difícil pegar aquelas 10 virgens e dizer, olha irmão, aqui você tem que ter o Espírito Santo, aqui é o azeite do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo, o símbolo dele seja o azeite, lá em Mateus 25 não dá para a gente fazer uma interpretação dizendo que aquele azeite ali, naquele momento em que Jesus está falando aquela parábola das 10 virgens, aquele azeite usado ali seja o Espírito Santo. Porque as que saíram para comprar, compraram de pessoas que tinham azeite para dar e para vender. E ficaram para lá de fora. E depois que elas compraram, elas vieram com as lamparinas cheias do azeite e continuaram para lá de fora, que elas bateram, a porta já estava fechada. Então quer dizer que quem tem o Espírito Santo, ainda que vá de maneira tardia comprar e conseguir, não vai entrar? Coisa para se pensar. Ou então, dê-me do vosso azeite. Aí o Espírito Santo não pode ser dividido. Cada um tem o seu. A sua busca, a sua dedicação. E outra coisa, ninguém pode comprar o Espírito Santo. E lá elas compraram, né, o azeite. Não, isso é um caso para uma outra aula. Né? Também o Espírito Santo também ele é um selo. Por que é um selo? Porque um selo ele prova a propriedade, legitimidade e autoridade, segurança e preservação. Porque lá em Éfeso, lá o apóstolo Paulo falava acerca do selo, em que aqueles grandes homens proprietários iam comprar madeira. Então eles selavam com o anel dele a madeira que eles estavam querendo comprar e compravam. Selavam e iam embora, mandavam seus servos lá buscar com o anel para ver onde é que tinha selado a madeira para levar para o seu Senhor. Então, o selo do Espírito Santo, que é um símbolo do Espírito Santo, quando nós somos selados, isso quer dizer que nós somos propriedades do Espírito Santo. Onde tiver o selo do Espírito Santo, aí está uma propriedade que pertence a Deus. E também o Espírito Santo também é pomba. E pomba você sabe, né, que significa símbolo de pureza, de inocência, de Cristo. Quando o leite foi batizado ali no Rio Jordão, é que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba.
de uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo, ali é a manifestação visível de quem não quer enxergar a Trindade se apresentando, de uma forma que nós possamos entender que isso é possível, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a maneira, é um símbolo do Espírito Santo. É um símbolo do Espírito Santo. Porque na nossa... essa ave, ela tem muita influência, né? Aqui, essa pombinha que você vê aí tem. Mas qual é? Tem até lá de outro lugar tem? Pois não é toda. Não é toda. É porque tu está trazendo só para o costume do Brasil aqui, onde tem tanta contaminação e tem uns pombos realmente que fazem doença. Tu não pode olhar o nosso costume aqui e dizer que todo passarinho aqui é ruim e todo passarinho em todo lugar é ruim também, né? Então não pode generalizar, porque tu vive aqui nessa limitação chamada Brasil e que outras culturas... Eles usam cocô de pombo fora do Brasil para limpar couro de boi. Aí é outra coisa, isso eu não sei, né? Eu só sei que se tu pegar o cocô do pombo aqui... Muito cocô, e quando tem ali, né, aí joga o couro e ali para ficar bem tirar muito o excesso da impureza do couro, vai ficar mais fino. Esse é um dos processos. E a pessoa... Tem lugar que come pombo, né? Tem lugar. A pessoa que vai fazer esse tipo de limpeza no couro, ele também tem que estar vestido adequado, porque senão corrói. Deixa eu ver só como é que foi, né? Aqui no Brasil eu não sei se é pombo, não. Aqui no Brasil serve também pega um monte de pegar lá e tu vê quanto tu cuida de algum couro que tu vai levar, né? Então depende muito do lugar e da maneira como eles vão trabalhar. Então, obra do Espírito Santo. Quando nós falamos obra do Espírito Santo, é a maneira como o Espírito Santo age aqui na Terra. Então, cada obra do Espírito Santo é uma dispensação diferente. Teve a dispensação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha sob medida. E só em casos especial que ele se manifestava ali para algo, um tratado, um ato especial que Deus lhe concedia que ele fizesse ali através daquela pessoa. Já chega o Novo Testamento, porque havia aquela profecia de Joel, que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, tudo sob medida. No Novo Testamento é para todo mundo agora, aquele que buscar com sinceridade. Então o Espírito Santo tem a sua dispensação. Enquanto lá era sob medida, no Novo Testamento ele concede a todos que buscarem. Então a dispensação do Espírito Santo muda. Vem aqui para convencer o homem do pecado. E aí, nesse tempo de graça aqui, ele meio que está preparando o povo para se encontrar com Cristo. Só que essa dispensação também ela vai chegar ao fim. Que aí nós chamamos lá que tem a grande tribulação, e que aí a grande briga lá entre os pré-tribulacionistas e o pós-tribulacionista. Uns dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu ainda continuo crendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Se um dia eu mudar, não sei, mas por enquanto eu continuo crendo que a igreja será poupada desse grande dia que será a grande tribulação. Então lá na grande tribulação tem algumas pessoas aí que por divina... Da onde veio o começo da grande tribulação para a gente aceitar essa ideia? Como assim aceitar? Como foi no início? Não, o Antigo Testamento já falava sobre isso? Essa tribulação dos... Não, a gente faz... Da onde começou? Qual? O que fala sobre... a grande tribulação, o fim do mundo. Quando tu parte para o Novo Testamento. Antigo Testamento... O Antigo Testamento não fala nada sobre fala isso. sobre a grande dia ira do Senhor, que aí uns falam sobre a maneira como Deus vai lidar com Israel e com as nações. Só que quem estuda escatologia, que eu não sou um fã de escatologia e não vou entrar nessa área falando o que os judeus pensam, porque quando os judeus olham o Antigo Testamento em relação ao fim, eles têm uma mentalidade diferente de nós, que fazemos uma interpretação
do Antigo Testamento em relação ao fim, baseado no Novo. Então a gente lê o Antigo e lê o Novo e faz Deus essa ligação. falou que ele faria quando foi destruído, né, pelas águas que houve, Sim. o dilúvio, e ele falou que nunca mais ele iria destruir o homem, destruir... Com água. Com água. Sim, e aí, mas com outra coisa é destruir. Então e aí, cada um interpreta da maneira que quiser. Ele prometeu não destruir mais uma com água, botou lá o arco-íris. Agora, da maneira como... É o símbolo de arco-íris, pois Sim. por isso, quando chove, já põe, né? Ele já falou, com água eu não vou destruir. Pois é. Não, ele já está cumprindo a palavra dele. Está cumprindo a palavra dele. Com a água eu não vou destruir, mas com outra coisa... Aí cabe a Deus. Quem vai questionar Deus? Pois é. Cabe a Não, Deus. a gente está conhecendo, né? Sim. Então É por isso que Então, na dispensação da grande tribulação, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai estar na terra ou vai estar para o céu? Porque Jesus fala, se eu não for, o Consolador não virá. Jesus foi e o Consolador veio e ficou e está conosco até agora. Aí vai continuar. E quando chegar a grande tribulação, a igreja sobe, segundo os pré-tribulacionistas, a igreja sobe e aí o mundo começa a passar pela grande tribulação, pelos 3 anos e meio, segundo se dizem, que vai ser de extrema paz econômica, o anticristo vai dar uma de bonzinho, depois 3 anos e meio para lá e vai mostrar que é ruim, isso é o que dizem. E nesse tempo de que a igreja que eles falam assim, os que não subiram, que vai continuar sendo igreja, não tem como, e se manterem fiéis, eles vão resistir à perseguição com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo? Com o Espírito Santo. Mas tem crente que fala aí que quando... Como é que a gente vai resistir sem o Espírito Santo se hoje, nas nossas vidas, mas né? A gente, pra conseguir... mas tem crente que fala aí que quando o Espírito Santo levar a igreja, ele já não está mais na terra, porque se ele vai, ele fica por lá. Ele leva a igreja e fica por lá. Mas só ficar assistindo o terror dos outros, das pessoas, sem ajuda, né? No caso disso. Aí depois já tem uns que chegam além ainda, que ninguém vai nem ver. Quando abrir a Bíblia está tudo em página em branco. Não sei de onde eles tiram essas ideias, né? Então, essas ideias são de alguns crentes fanáticos que não gostam de escola dominical e nem de estudo. Aí tem pessoas que às vezes enche a barriga de feijão também, né? E vai dormir à noite e começa a sonhar sobre o fim do mundo, porque já tem aqueles pensamentos bem imaginativos, fictícios, que acabam trazendo isso para a realidade. Mas uma coisa eu vou dizer, o Espírito Santo tem a dispensação dele hoje, que é convencer o homem do pecado. E na grande tribulação, o Espírito Santo vai estar aqui sim, para dar sustentação e dar força para aqueles que vão dizer não. Porque eu não consigo entender o ser humano dizendo não para o pecado sem o Espírito Santo. Resistindo à tortura sem o Espírito Santo. É impossível. A gente que vive nessa moleza aqui nesse mundo e não sofre perseguições severas, a gente nega a Deus com qualquer besteira. Imagina aquele dia, que vai ser um dia como nunca houve e nunca haverá. Então, é necessário sim que o Espírito Santo ele faça alguma coisa ali. A obra do Espírito Santo. A dispensação em que vivemos atualmente é um tempo oportuno para as atividades especiais do Espírito Santo entre os homens, como aquele sobre quem pesa a responsabilidade de alcançar todo este vasto universo, encaminhando os homens para Deus. Então o Espírito Santo que vai convencer o homem, ele vai encaminhar o homem para Deus, ele vai tocar o coração do homem, para que o homem venha a se arrepender e aceitar Cristo. Mas, infelizmente, tem alguns crentes aí que tiraram a posição do Espírito Santo de convencer o homem, de tocar o coração do homem e fazer o homem se voltar para Deus, tiraram o Espírito Santo dessa posição e colocaram o quê? A doença. Se não voltar para o Senhor, Deus vai tratar com ele vai para a cama. Ainda tem crente, olha, Deus me revelou para mim não orar por ele quando ele estiver na cama, porque Deus vai trazer ele assim. Aí o Espírito Santo olha assim,
Então não precisa mais de mim, eu vou voltar para o céu. Deixa a doença aí convencer as pessoas, deixa a doença tocar o coração das pessoas, para as pessoas voltarem. Aí as pessoas ficam tirando o Espírito Santo e colocando a doença como tendo poder da quarta pessoa da Trindade, porque se o Espírito Santo é a terceira, então ela tem que ser a quarta pessoa da Trindade, a doença, para ter poder para convencer alguém. Assim, mas Jesus veio, né? Que é o Filho. Sim. O Espírito Santo, que é o Consolador. Sim, o Paráclito, que era para ficar... E Deus, e Deus, qual é aonde que se encontra que ele já veio aqui nessa Ele veio até... O que é que perguntaram para Jesus? Mostra-nos o Pai. Oi? Não perguntaram para Jesus? Mostra-nos o Pai. Né? Tu tá igualzinho aquela pessoa. Aquele lá, né? Que um dos discípulos de Jesus falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Além. Jesus, mostra-nos o Pai. Não, são perguntas, é questionamento. Não, mas é questionamento que. Tu conheceu esse texto, não? Mostra-nos o Pai. Ah, tu sabia, não acredito que tu não pensou. Sim, vai lá. Aí Jesus falou: tanto tempo. Jesus fala: tanto tempo estou convosco. E vós não me conheceis. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E você me pergunta: me mostra-nos o Pai? Né? Não, então, aí a Bíblia fala que Jesus é representando Deus. Toda vez que quando se manifesta Jesus, ele é a representação do Pai. Não há necessidade de você ver assim. Porque não Deus, são três? Deus na terra? Três lá no céu. E os dois já vieram aqui? Sim, Jesus, tu quer ver se o Pai veio aqui na terra? Alguma vez. Moisés falou com quem? Hein? Através da sarça. Ele falou com quem? Verdade, com Deus. Ele estava onde? No Monte Horebe. Ele estava lá. Deus aparece. Agora as pessoas querem que Deus apareça. Deus não vai aparecer como vocês querem. A única pessoa que apareceu com uma representação visível igual do homem foi Jesus, porque ele veio, se encarnou na natureza humana e aí adquiriu a nossa natureza humana. Aí nós podemos ver com Jesus com carne, com osso, que chorava, que se entristecia. Então, toda vez que o Espírito Santo vem, como se viesse Jesus e viesse Deus. Mas isso não quer dizer que Jesus, Espírito Santo, seja uma só pessoa. Também tem uns outros cidadãos aí que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa e que o Pai não é outra pessoa e que existe só uma pessoa, Jesus. E que Jesus é o Pai e que Jesus é o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é uma divisa de uma única pessoa, só Jesus. Tem uma pessoa que fala aí que aquele que se manifestou no Antigo Testamento, que falou com Moisés, é Jesus. Te vê, olha a confusão que a galera faz aí. Por confundir Jesus com Deus, Jesus com o Espírito Santo, e confundir o Espírito Santo com Jesus. Enquanto que Jesus falou, eu vou e virá o outro Consolador, fazendo diferença. Eu e meu Pai somos um. Ele fala de que existe outro além dele. E quando ele fala, a oração sacerdotal ali em João, que ele fala sobre acerca para que Deus proteja aqueles que ele tinha dado a ele. No passado, acho que o pessoal profetizava, né? Sim. Como profetizava hoje, o passado profetizava, só não tinha o dom do Espírito Santo, né? Mas não era tempo da dispensação, né? Mas os profetizavam eles, e sentiu, e profetizava o Espírito Santo, né? E atuava janeiro na vida daquelas pessoas e profetizava, né? No Israel, aquela idade, medade, que aquele povo, quando foi 70 anciãos, que Deus tirou o espírito de Moisés, começaram a profetizar isso. Aí ficou só 2, no final ficou só 2. Aí foi retirando, aí ficou só 2. Idade, medade, ficou profetizando. Até Josué foi com Moisés dizer, Moisés, idade, medade, não parou, está profetizando lá no arraial. Manda proibir ele, manda eles parar ele. Aí Moisés, por acaso, tem ciúme de mim? Tem ciúme de mim?
Ele disse assim, quem dera se todos profetizassem, né? Quem dera que tivesse o Espírito Santo. Então profetizasse o Espírito, né? Sim. Dizer que o Espírito, acho que é o Espírito Santo que o Espírito Santo sempre agiu desde o início, ele é pré-existente. Então, a obra do Espírito Santo agiu lá no tempo do dilúvio, que o próprio Deus falou que o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Quando ele falava o meu Espírito não agirá sempre no homem, ele estava falando acerca do Espírito Santo, lá no dilúvio. Aí Deus deu a oportunidade de quase 120 anos para eles se arrependerem e eles não quiseram nada. Você vê que Deus é bem longânimo com essas pessoas. Aí então a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, aí tem aqui a citação do que o Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento. Tem várias provas que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele age na vida das pessoas. Ele agiu na vida de José, de Moisés, dos 70 anciões, de Bezaleel, que teve a inspiração para ensinar como fazer as partes do tabernáculo, que fala bem assim. José evidenciou com capacidade de revelar mistérios com sabedoria para administrar. Quem ajudou ele? José. Foi o Espírito Santo. Moisés mostrou autoridade divina para liderar e com sabedoria para legislar sobre o povo de Deus. O Espírito Santo que ajudou. Os 70 anciões mostraram habilidades como cooperadores na condução dos filhos de Israel durante a peregrinação no deserto. Quem foi que deu condução para ele? Espírito Santo. Tem aqui, Bezaleel recebeu capacidade para construir o tabernáculo e para ensinar a outros o mesmo serviço, que veio do céu esse ensinamento para ele. Ele ensinou e depois Gideão encontrou coragem para lutar, o Espírito Santo. Jefté lutou e venceu os amonitas. Sansão encontrou força para libertar seu povo que gemia sobre o jugo da escravidão dos filisteus. Saul foi contado entre os profetas e assim continuou enquanto temeu ao Senhor, todos guiados pelo Espírito Santo. Davi encontrou força para ser rei, poeta, cantor e profeta. Os profetas trabalharam e agiram no poder do Espírito Santo, ministrando não para si mesmo, mas para nós, da atual geração. Tudo isso é o Espírito Santo agindo na vida das pessoas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? João Batista. Deus usou muito João Batista e ele se colocou ali para aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Tudo isso ele fez no Espírito Santo. Ainda tem até aquela questão aqui que eu acho bem interessante, com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Tem as pessoas falam, e aí, as pessoas são batizadas, qual é a diferença no Espírito Santo e com o Espírito Santo? E isso cria uma confusão, né? São batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. É interessante que quando você fala com o Espírito Santo, você está só classificando aquilo que está te dando capacidade. Digamos, eu vou lavar minhas mãos. Eu vou lavar minhas mãos com água. Então eu estou dizendo com que eu estou lavando minhas mãos. Com água. Eu não vou lavar minhas mãos com graxa. Que aí eu vou sujar mais ela. Então quando a pessoa fala assim, eu sou batizado com o Espírito Santo, automaticamente aquela pessoa está dizendo para mim assim, o Espírito Santo que é o agente, é ele que me capacita e é ele que me dá essa força. Quando eu falo no Espírito Santo, isso quer falar que é como assim, eu vou dar um mergulho nessa piscina, o que é? Nessa. É algo que vai para dentro, algo que vai imergir. Então, você classificou a gente, eu estou batizado com o Espírito Santo, vocês falam quem é o agente que te batiza, e aí leva para algo mais profundo, que é aquilo que imerge, aquilo que está imergido, que está aprofundado ali, de intimidade.
você tem uma intimidade com aquilo com que você está sendo capacitado. Ou seja, vou lavar minhas mãos com água. Você sabe que o que é que eu vou usar para lavar minhas mãos? Água. E agora? Eu escolho que é a água e depois eu meto minha mão na água. Então é algo muito mais profundo. Não falo, vou lavar minha mão com água, mas eu não tenho nenhum contato com a água. Aí fica difícil. Então o no e o com estão totalmente interligados. O com fala com quem é e o no fala nessa imensão, nessa comunhão, nesse envolvimento que as pessoas não podem. Eu até citei um exemplo aqui. Olha, batizado com o Espírito Santo. Eu faço isso com a ajuda do Espírito Santo. Isso é um exemplo da palavra com. Eu faço isso com a ajuda do Espírito Santo. Quem é que está me ajudando? O Espírito Santo. Então eu faço isso com a ajuda do Espírito Santo. E se eu quiser falar no, eu vivo no Espírito Santo. Pode ver que com e no estão ligados. O com fala com quem eu convivo e no fala dessa minha intimidade e desse relacionamento. Só que aí as pessoas querem fazer diferença com no e com aqueles que falam em língua e com aqueles que simplesmente aceitaram a Cristo. Isso é confusão que as pessoas fazem para se diferenciar um do outro. Então, tem pessoas que olham esse no e com aquele que fala em línguas e traz para um sentido de superioridade. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nunca ensinou que aquele que fala em línguas é melhor do que aquele que não fala. Não. Se você fala em línguas, amém. Agora, aquele que não fala também não pode ser desprezado por aquele que fala. O apóstolo Paulo deixou muito claro isso. E a gente tem que entender que isso aí ainda requer muita dedicação e experiência de se falar uma língua que você não conhece e nem aquele que ouve conhece, porque lá em Atos, aqueles que falaram em línguas, eles não sabiam o que estavam falando, mas aqueles que estavam ouvindo sabiam o que estavam falando. Então tem essa grande confusão das pessoas falarem que aquele que fala em língua fala a língua das nações, idiomas. Depende, porque lá em Atos, realmente eles estão falando língua das nações, é idioma. Mas quando vai lá para 1 Coríntios, de capítulo 14, o apóstolo Paulo fala da língua, de falar em línguas, é bem mais complexo. Dá a entender de que realmente aquele que está falando em línguas, ele não sabe e nem aquele que está ouvindo sabe. Aí é preciso um intérprete. Aí isso é uma outra coisa, né? Então a gente não dá mais para dizer assim, não, é só idiomas. E também não dá para dizer também, não, é só aquilo que ele não sabe, nem que ouve não sabe. Então pode vir por os dois lados. Porque fala também, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, né? Então existe, né? Não, vou falar a língua dos anjos, ele não está falando que existe a capacidade de falar a língua dos anjos. Ele fala, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor. Então sim, então existe. Não, ele fala se eu falasse. Ele não está falando que fala. Não, se eu falasse. Se eu falar, não, sem dúvida. Se eu falasse. Não falava, mas então existe. Não tem nenhum texto. Não tem nenhum texto que alguém fale em língua dos anjos. Mas como é que ele ia falar uma coisa? Não, ele só falou se eu falasse. Então falou assim, se é que existe uma língua dos anjos, se eu falasse, essa língua dos anjos não tivesse amor de nada, isso vale. Ele fala se eu falasse. Ele não está dizendo que ele fala. Não, mas porque ele não fala, mas sim, não existe, então? Existe uma língua dos anjos. Existe a língua dos anjos. Mas qual é a língua dos anjos? Não, a gente não sabe. Não sabe, então. Quando os anjos desceram aqui, eles falaram a língua deles? Ou falaram a língua daquele, para quem não, falaram a língua daquela pessoa. Então, é por isso que eu digo. Então, há necessidade de falar a língua dos anjos? Se ninguém vai entender? Para quê? Então, tem que ver isso aí. Se eu falasse a língua dos anjos, não está falando que todo mundo fala a língua. Se eu falasse, essa é a grande realidade. Então, o Espírito Santo age no Antigo Testamento, na vida de João Batista. Qual é a qualidade de João Batista quando tem o Espírito Santo? Quem tem Espírito Santo na sua vida, olha, pela autoridade que exortava o povo a preparar o caminho do Senhor. Quem tem Espírito Santo fala com autoridade.
Vê algumas pessoas aí com meia boca, falando meio sem autoridade, é um caso a questionar. Quinto Espírito Santo também fala pela firmeza com que anunciava a salvação de Deus e manifestava em Cristo. Nós estamos vendo a vida de João Batista. Ele falava com autoridade, ele falava com firmeza sobre a vida daquilo que as pessoas deveriam era renunciar. E também pela energia com que denunciava o pecado do seu povo, conclamando o arrependimento para escapar do juízo iminente, o qual o machado já está posto à raiz da árvore. Então, João Batista falava com autoridade, falava com firmeza, tinha energia para denunciar os pecados, pecado mesmo contra a Bíblia, pecado de verdade, não é esses pecados inventados por esses crentes aí fora, não. Calça comprida, é brinco, é não sei o que, essas bobagens aí que se diz aí que as pessoas querem seguir um padrão de santidade. Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Tudo vai pelo que se entende. Tem na história pessoas que se afastaram de tudo. De todos esses costumes aí, como Davi Miranda, ele se afastou de tudo. De todo tipo de vaidade do mundo ele se afastou. E Deus usou ele, isso ninguém pode negar. Deus usou ele, mas ele tinha a consciência de que se ele fizesse alguma daquelas coisas que não são pecado, mas que para ele seria pecado, e isso anularia a ação do Espírito Santo na vida dele. Então, ele acreditou que se ele não fizesse aquelas coisas e colocasse como proibição na igreja, como segue as pessoas lá até hoje, graças a Deus que o neto dele está tentando acabar isso aí, mas eu acho que é perca de tempo ficar debatendo contra isso. Ele se afasta de tudo e Deus usa ele. E ele orava e Deus ressuscitava, não sei. Eu sei que ele é paralítico andava. Tem um bocado de muleta lá na igreja dele. Ok. Aí eu posso ver essa experiência. Também eu tenho histórias, eu tenho livros também que eu li de pessoas que não se afastou dessas coisas que o Davi Miranda dizia que era pecado. E Deus também curava. Ele Bono, a esposa dele, tinha um brincão na orelha aqui, pintava os lábios e orava, Deus ressuscitava. Ressuscitou um menino no braço dela. Mulher usada por Deus, fez várias... Qual é o nome dela? O dela... Eu não lembro o nome dela, sei que Eli Bono é o marido dela. Que era E ela fazia todo esse trabalho, que aí ele fala até sempre do porquê, porque depois ela faleceu e não sabe porquê. Ela faleceu, se ela era tão usada por Deus, aí ele vai entendendo o trabalhar de Deus. E ela usava todas essas coisas que essas pessoas que dizem que é pecado, e Deus usava ela. Alguém vai atribuir ao diabo? Está na cara de Deus só porque usou aquilo ao diabo? Tem que ter muita coragem. Então é assim, a decisão que você quer tomar. Eu não quero usar essas coisas, eu quero classificar, eu não usando isso como santidade para que eu possa alcançar o que Deus quer fazer através de mim. Amém. Se afaste de tudo. Não use camisa regata, não use bermuda, não vá na praia, não vá no cinema, não faça nada. E você vai entrar nessa mentalidade de que você fazendo isso, você vai conseguir alguma coisa. Aí você vai conseguir, porque tudo para fazer isso é um sacrifício. Aí você consegue, mas também tem o outro lado. A pessoa, eu vou na praia, eu vou no cinema, eu vou usar a regata e vou ter minha comunhão com Deus. Também você consegue também. Não existe nada de que você possa fazer que a Bíblia não diga que você pode ser mais santo do que o outro. É a escolha que você faz para a sua vida. A igreja no primeiro século se afastava de muita coisa. Só que é no radical. Se a gente quisesse ir com uma igreja primitiva lá no primeiro século, no tempo de Jesus, a gente tem que se afastar de tudo. Só que a igreja Deus é Amor, a congregação cristã, se afasta realmente de algumas vaidades, Deus é Amor, a mulher não usa brinco, se afasta disso. Mas se afasta radicalmente, porque a igreja primitiva se afastava até dos bens materiais. Se afasta de tudo, se afasta da sociedade, se afasta do grupo, se afasta de todo mundo.
vivia mesmo totalmente só para Deus, não se apegava a nada. Se tivesse o pão de cada dia para comer aqui em um lugar para dormir, amém, já está bom até demais. E nem lugar tinha para dormir às vezes, porque tinham que ficar fugindo das perseguições. E esse povo era um povo realmente que estava ali, ó, diretamente ligado a Deus, que quando eles eram capturados, eles diziam, não nego, e morriam. Duvida, qualquer seguidor aí de Meia Tigela, da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, de qualquer coisa, pegar assim, botar uma arma na cabeça, nega, eles negam na hora. Para não negar Cristo, tem que ser ausente de qualquer situação material que venha nos beneficiar. Tu viver naquela vida social mais baixa possível. Não, tem a teologia da prosperidade, tem que ter para ser vitorioso. Tudo bem, Deus abençoa. Mas qualquer apertinho que tem, a pessoa nega Cristo rapidinho pelo que é material. Então não é tão fácil assim como as pessoas pensam, não. E aí, então, João Batista tinha autoridade, tinha firmeza, tinha energia, tinha segurança naquilo que ensinava, convicção. E ele era pela imparcialidade com que contestava contra o pecado de Herodes. Imparcialidade. Não passava a mão na cabeça de ninguém, não. Errou. E ele ia para cima e falava realmente o que era para se falar. Os crentes fazem isso. José Wellington Bezerra da Costa pode falar qualquer besteira lá. Nenhum daqueles obreiros lá, que se dizem cheios de Espírito Santo, tem coragem de falar uma palavrinha sequer. Podia estar errado. Pode estar errado, todo mundo fica rindo e aplaudindo, depois falando mal dele pelas costas. Todos esses obreiros da Assembleia de Deus, eu falo mais Ministério de Belém, todos eles são hipócritas. Eles não concordam com o que os pastores deles fazem, mas eles não têm coragem de falar. Eles falam pelas costas. Mãe de traíra. Não pode fazer nada se falando pelas costas. O Espírito Santo em relação ao crente, olha, o Espírito Santo em relação a nós, ele vai regenerando-os, batizando no corpo de Cristo, ele habita em nós, ele está selando-os, proporcionando segurança, fortalecendo, enchendo da sua virtude, libertando da lei do pecado e da morte. Ele nos guia, está chamando para o serviço especial, orientando para serviço especial, iluminando, instruindo e capacitando. Tudo isso a gente tem do Espírito Santo. Só que aí tem que ficar atento. Quando ele está te orientando, quando ele está te enchendo, quando ele está te guiando, tu tem que ser sensível ao Espírito Santo. Porque se ele te guia e você não é sensível, você vai começar a fazer o que você bem quer. E começa a se iluminar e você quer trazer outros pensamentos, aí é outra coisa. Aí tem o batismo com o Espírito Santo, que aqui a Bíblia fala com o Espírito Santo. Quando ela fala assim, batismo com o Espírito Santo, está classificando quem é que nos batiza. Quem é que nos batiza? O Espírito Santo. Então, não é outra coisa. Quando fala com, a gente está identificando o agente. É por isso que nesse livro que eu estou lendo aqui, que é da CPAD, que é da Raimundo de Oliveira, é o escritor, é um bom livro. Embora tenha outros melhores, mas isso aqui é um bom livro para estudos práticos. Ele fala que batismo com o Espírito Santo. E eu não vou julgá-lo, porque ele falou no Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo, ele está dizendo que quem nos batiza, o agente de quem nos batiza, é o Espírito Santo. Aí no Espírito Santo, já é algo que imerge. Você vai mergulhar essa sua intimidade, esse seu relacionamento com ele. E aí tem essa confusão aqui. Porque uns dizem que só pode falar com o Espírito Santo, no Espírito Santo, se falar em línguas. Enquanto isso, não pode ser classificado nessa questão. Os pentecostais. Já os não pentecostais dizem que quando você aceita o Espírito Santo, você já está meio que batizado tanto no com o Espírito Santo e não há diferença nisso. Aí ele fala aqui acerca do dia do Pentecostes, como Deus se manifestou ali e como foi entendido ali e como não é que se cumpriu a profecia de Joel. Ali é meio que o início da profecia de Joel,
Porque Joel falou acerca do sol e tudo, que escureceu, e coisa que não vai acontecer. Mas pelo menos essa parte aqui, de que o Espírito Santo desceu, isso a gente não deve deixar de lado. E aí, o que aconteceu? Quando eles começam a olhar para aquelas pessoas que têm aquele comportamento do Espírito Santo, eles começam a dizer que eles estão o quê? Bêbados. E uns ficaram maravilhados. Então, isso é normal. Quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, tem pessoas que vão admirar e tem pessoas que vão zombar. Que vão dizer que talvez aquilo que você está sentindo é emoção, é carne, é o que os crentes fazem. Às vezes a pessoa tem o Espírito Santo ali, está no reteté, pulando, fazendo aviãozinho. Tem uns que vão ficar admirados, né, pelo comportamento daquela pessoa. Tem outros que vão zombar. É meninice, é emoção e todas aquelas outras coisas. Coisa do inimigo, né? Pode ser a coisa do inimigo, mas... macumba, né? Olha como é parecido lá na terreira, eles estão rodando, e aqui também está rodando, aí fazem comparação de coisas do diabo com as coisas de Deus. Cada coisa na sua coisa. Se há uma semelhança que alguém queira assemelhar, que tenha pelo menos dom de discernimento. Davi, quando ele fala que ele era cheio do Espírito, né? ele é cheio do Espírito Santo. Já quando lá na arca ele não dançou no Espírito. Agora, dançar no Espírito, a gente tem que entender o seguinte: não existe dançar no Espírito. A Miriam dançou no Espírito. Me mostra lá que dançou no Espírito. Davi dançou no Espírito. Não, me mostra lá no texto que dançou no Espírito. Dançou de alegria. Miriam também. Natural mesmo, natural. Natural. Dançou de alegria, não. Porque o texto não está falando que dançou no Espírito, como as pessoas querem falar. Não tem lá no texto que dançou de Espírito. Dançou de alegria. Só que aí, as pessoas fazem essa discriminação. O que eu quero dizer é o seguinte: tem as manifestações, depois a gente vai ver aqui as manifestações e as reações do Espírito. Mas eu quero ir para essa parte, para depois a gente falar sobre essa reação e manifestação do Espírito Santo, quando a gente chegar aqui nos dons. Então, Pedro fala o seguinte: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, quem? A vós, a vossos filhos, terceiro grupo, e a todos que estão longe. Então, Pedro deixou bem claro aqui em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, que seria para respeito a vós, para quem? Para os judeus. Ele está falando acerca dos judeus. E para vossos filhos, para os filhos dos judeus, para a geração que viria, estava ligada aos judeus. E para todos que ainda estão longe. Aí inclui nós, inclui os gentios, inclui todos os que virão crer depois. Te vê que Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele fala a vós, judeus, a vossos filhos, a geração que vem deles mesmos, ali que iriam nascer nas próximas gerações, e a todos quanto ainda estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E então é para todos, não tem esse negócio que é para alguém e para outros, não, é para todos que realmente vão receber o Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é assinalado pelo falar em outra língua, como aconteceu no dia do Pentecoste. Então, o falar em outra língua lá no Pentecoste é o início de que o Espírito Santo já está na terra. Jesus não falou que viria outro Consolador? Já está aqui a prova, no dia do Pentecoste. No Pentecoste, ele só quer dizer uma coisa: o Espírito Santo está entre nós. Aí, claro que aí vem os presbiterianos, vai dizer, não, aqui foi só um caso histórico, vai dizer que o Espírito Santo está aqui e ninguém fala mais em línguas. Nada desse negócio de falar em língua, porque ele foi idioma. Então eu vou estudar inglês, vou estudar espanhol, que aí essa seria a língua necessária para me evangelizar. Porque naquele tempo o mundo tinha escola, então aquele que falava, evangelizava, porque esse era um dom especial. Esse é que eles pensam. Só que chega lá em 1 Coríntios 14, lá, aí acontece a grande confusão. A natureza do Espírito Santo, derramamento. O Espírito Santo é derramado, né? De gotinhas, é derramado.
Batismo. O recebimento do Espírito Santo é figurado como batismo, uma total, gloriosa e sobrenatural imensão. Que é imensão? Mergulhar totalmente, todo o corpo do Divino Espírito Santo, que revela a maneira gloriosa como o Espírito Santo envolve, enche e penetra a alma do crente. E também enchimento. Esse enchimento não se deu em gotas, caída como que através de um crivo. Não. No Pentecoste, a plenitude do Espírito Santo encheu inteiramente. Então, ter derramamento não é o Shekinah. Não é o Shekinah. É o Shekinah. Você já sabe que a palavra Shekinah não tem na Bíblia. Diz Kavod lá, que é chamado Glória de Deus lá no Antigo Testamento. Shekinah é do Kabbalah, que é um estudo esotérico, que dizem, que fala sobre habitação, derramamento. Então é outro ensinamento que a gente vai fazer depois. As evidências do batismo com o Espírito Santo. A gente pega aqui no dia do Pentecostes, isso aqui dá mais para os pentecostais. A evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o falar em línguas, segundo os pentecostais. Se você não falar em línguas, você não tem como provar que você é batizado com o Espírito Santo. Mas só que aí eles esquecem que João Batista nunca falou em línguas. Cri, 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 cri. Jesus nunca falou em línguas. Cri, cri, cri. Olha, os apóstolos ali no início também não falaram em línguas. E agora? Isaías também nunca falou em línguas. Vamos para os nossos dias, que já não está entrando. Billy Graham foi um dos maiores pregadores do século, acho que 20, 21, sei lá. Nunca falou em línguas. E pregou na Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Ministério de Belém, que fica com esse negócio que só vai ser consagrado o obreiro se falar em língua. Se não falar em língua, não vai ser consagrado a diácono, nem a presbítero, nada. Porque não fala em línguas. Só que o Ministério de Belém veio com uma ordem para que a gente ficasse pelo menos 3 dias assistindo um programa do Billy Graham. E o Billy Graham nunca falou em línguas. Não é isso, é hipocrisia, né? Mas ninguém tinha coragem de falar isso. Ah, quem é que fala banho medroso? E só fala depois que sai. Agora tem um apóstolo Paulozinho, dom de língua. De língua. No caso, o 14. A gente pega a Ludiana, aí prega com o cara, faz língua, quase 2 minutos de falando língua estranha, né? Um bocado de a língua assim, eu acho bonito, né? Sim, isso. Uns pregadores que falam em língua, muito mesmo, parece que tem invento, não me perdoe. Tem uns que podem estar inventando, tem uns que realmente estão falando mesmo, pelo que estão sentindo, mas a gente não vai muito julgar isso, né? Aí agora a gente vai entrar nos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, você sabe quantos dons do Espírito Santo tem? Segundo aqui, 1 Coríntios, capítulo 12. 9, isso aí, 9 dons. Aí tem aqui a definição do Espírito Santo aqui, que eu fiz questão, embora eu não admire muito a Assembleia de Deus Ministério de Belém, por causa da politicagem que lá existe, mas pelo menos um professor lá que lá existia, da Dorme no Senhor, que é o professor Antônio Gilberto. Esse aí é respeitado. Aí ele define o dom do Espírito Santo assim. Define o dom do Espírito Santo como sendo uma dotação ou concessão, e concessão quer dizer permissão, né? Especial e sobrenatural de capacidade divina para serviços especial da execução do propósito divino para a igreja e através dela. Então é uma capacitação. Os dons que Deus vem, é pela misericórdia de Deus, Ele entrega a nós. Então os dons do Espírito Santo está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, que diz assim: escreveu o apóstolo Paulo: a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. 1. Ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 2. Ao outro, o mesmo Espírito, a fé. 3. O outro mesmo Espírito, o dom de curar. 4. E ao outro, operação de milagres. 5. E a outro, profecia. 6.
e a outro discernimento de espírito, 7. E a um variedade de línguas, 8. E a outro capacidade para interpretar, 9. Vale ressaltar que os dons são do Espírito Santo e não daquele que através do qual ele opera. A torneira não pode dizer a si mesmo: eu produzo água, pois seria uma inverdade. Quem produz água é a fonte. A torneira é apenas o canal através do qual a água flui. Então a pessoa não pode dizer, é meu espírito. 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Então ninguém pode falar, é meu. Eu falo em língua, é minha. Falar em línguas é minha. Interpretação é minha. Não. Como ele diz aqui, que a torneira não pode dizer assim mesmo, eu produzo água. Uma pessoa pode ter todos esses dons? Sim, se buscar. E na Bíblia, qual deles? Buscar qual deles? O apóstolo Paulo se coloca como um dos candidatos. Que tem todos. Que ele fala mais língua do que todos, ele se colocar mais espiritual do que todos. E aí? Bota a porta, tem que ter dedicação. Vou dar um exemplo para ti aí, para ti buscar o Espírito Santo. Sim. Vou dar um exemplo de uma ideia. Fica 10 dias no quarto trancado, você não vê isso, você cumpre. Esse aí. Ou recebe ou morre. A maioria das pessoas. 7 dias, mas o irmão já. Ele conseguiu? Conseguiu? 7 dias você começa. Mas e depois que ele se alimentou, voltou, ele continuou ou foi só naquele dia? Só aquele dia mesmo. Aí tem pessoa que faz isso. Porque eu, né, quando eu senti, né, um poder, né, assim, alguma coisa dentro de mim, como o Júnior fala, né, ele viu, né, como era que eu fui, né, lá dentro do quarto, que ele até protegia para não quebrar as coisas. Mas é uma ação muito maravilhosa dentro de mim, uma alegria, e aquilo fazia com que eu batia minhas mãos, batia e não sentia dor, bater palmas e glorificar Deus. Aí teve toda aquela ação, né, aquilo dentro do meu corpo, passou mais 3 horas, né, ali sentindo. E depois daquilo eu não senti mais. Então, e aí como se explicar? Aplicar. Aí não tem Espírito Santo? Porque não sente mais? Eu não sei, mas não. Mas quer dizer que tu não tem mais? Não, eu tenho. Então mas pronto, já era. É isso que importa. Mas aquilo lá é muito melhor, uma situação. E dentro da alma, dentro da alma, dentro do. Tu tá buscando isso novamente? Tem que ver como é a tua vida, como é que tá a tua mentalidade, como é que tu vem, tu busca, quantas vezes tu ora por dia, quantas vezes tu lê a palavra, quantas vezes tu se dedica. Né? Tu tem que ver. Porque naquela época eu estava me dedicando bem mais. Então, tem tudo, tem que buscar. Tudo é uma busca. Então, a classificação do dom, eu falei para vocês que são 9, né? Eu li para vocês aqui, são 9 os dons. E esses 9, eles são classificados em 3. 3 tem uma classificação, mais 3 tem uma classificação, e mais 3 tem uma classificação. Então, a primeira classificação é o dom de revelação. Quando falamos do dom de revelação, aí tem 3 classificações no dom de revelação, que vai ser palavra do conhecimento, dom de revelação, é a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e discernimento do Espírito. A primeira classificação vai falar desses 3 dons, palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento do Espírito. Aí vem a segunda classificação, o dom de poder, que também são 3 dons. É o dom de curar, operação de milagre e fé. Esse aí são o dom de poder. Aí vem a terceira classificação, que é o dom de inspiração, que é variedade de línguas, interpretação da língua e profecia. Você vê que cada 3 dons tem uma classificação para a pessoa não se perder. Então, o dom de revelação. Qual seria o dom de revelação? É indispensável aquele que cuida do governo e orientação da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Desde o mais remoto tempo do Antigo Testamento, esta categoria de dom esteve evidente no ministério de juízes, sacerdotes e profecia condutores de Israel.
E eu digo aqui são os três. Vou voltar de novo aqui na classificação, não prestou atenção. Dom de revelação. O dom de revelação são três, que é palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento do Espírito. Agora vem a terceira classificação. Dom de poder, dom de curar, operação de milagre e fé. Esses são os dons de poder, a classificação. E a terceira classificação, dom de inspiração, variedade de língua, interpretação de língua e profecia. Esses são a terceira classificação que vai classificar os três dons. Agora, a vezes tu não tem que ir pela tradução, porque a tradução fala de nomes diferentes. Então, o dom de revelação é que vai ajudar os pastores, os ministros, a ver o que está acontecendo, quem tem o dom de revelação. Olha aqui e Deus já mostra, para que aquele líder possa conduzir o povo de acordo com a revelação. Essa revelação vem de Deus. Revelação de Deus, não a revelação da palavra. Deus está me revelando a palavra. Não, isso não. Deus não revela a palavra já está revelada. Deus vai iluminar aquele que está lendo a palavra para que possa falar com perfeição ao povo. Mas a revelação que Deus dá, que está ligada à palavra, mas não é a palavra revelada, é o que vai ver o que está acontecendo no meio da igreja. Isso aí é importante, o dom da revelação. E o dom da revelação, dentro do dom da revelação, tem a palavra do conhecimento. Então, quem tem o dom de revelação vai ter o dom do conhecimento. Qual é o dom do conhecimento? O dom da revelação vem por intermédio de sonhos, do Sim, vem sonhos, vem orando, lendo a palavra. Não que a palavra vai ser revelada, mas Deus vai mostrando. Aqui pregando. A mente dá uma... Não, vai estar pregando, não. O Espírito Santo vai tocando. Tu está pregando aqui, Deus vai te mostrando. Aí, dom do conhecimento também. A palavra vai sendo, vai dando o sentido do que ela tem, também quando você lê. Porque o dom do conhecimento é o seguinte: alguém te fala uma coisa, o Espírito Santo vai te revelar aquilo que tu tem que falar para que aquela pessoa possa ser auxiliada e possa ser orientada. Isso é o dom do conhecimento. Não tem aquela pessoa que te pede um conselho? Aí você vai, isso é o dom do conhecimento. Através desse dom, os segredos do mais profundo coração são revelados, enquanto que obstáculos ao desenvolvimento da igreja são manifestos e desmascarada toda e qualquer hipocrisia. Tem um problema aqui na igreja, esse dom do conhecimento, ele vem para ajudar, ele vem também para desmentir aquelas pessoas que querem também colocar algo diferente na igreja. Igual aquele irmãozinho, né, sei lá, que vem, chega aqui e quer criar uma coisa nova. O dom do conhecimento começa a fazer a pessoa perceber alguma coisa estranha ali. Palavra da sabedoria, que está dentro do dom da revelação. Este dom é uma palavra, uma proclamação, uma declaração de sabedoria dada por Deus através da revelação do Espírito Santo para satisfazer a necessidade de soluções urgentes de um problema particular. Não se deve confundi-lo, portanto, com sabedoria no sentido amplo e geral. Não depende da habilidade cultural humana de solucionar problema, pois é uma revelação do conselho divino. Então, a palavra de sabedoria é prático. Apareceu um problema ali, através da sabedoria você vai saber como lidar com aquela situação. Chega dois irmãozinhos que estão brigando, ou um casal que se separou, Deus vai usar com sabedoria para você lidar com aquela situação e resolver. E essa sabedoria não é estudada. Embora você estude, é uma revelação de Deus para lidar com situações diferentes. Alguém toma aqui um probleminha dentro da igreja, aí você vai falar uma palavra, e aquela palavra você nunca estudou em lugar nenhum, mas Deus está te dando sabedoria para conduzir aquela situação. Aí, dentro do dom de revelação, também tem um discernimento de espírito. Discernimento do espírito, você já sabe. Alguém começou a profetizar, começou a revelar, se você tem o discernimento do espírito, você vai saber se aquele espírito é de Deus, se aquele espírito é do diabo, e se aquele espírito é da carne. O dom de discernimento. Através deste dom, Deus revela ao crente a fonte e o propósito
toda e qualquer forma de poder espiritual. Isso aí serve para não ser enganado, né? Sim, não serve para ser enganado, o dom de discernimento. Este, sem dúvida, é um dos dons de maior valia para o ministro nos dias odienos, pois em meio a tantas contrafação e imitação no domínio da fé e da religião, o obreiro, a quem faltar este dom, estará em apuros, pondo em risco a integridade da doutrina, da segurança do rebanho que lhe confiou. Se não tiver discernimento, vai chegar qualquer pessoa aqui com uma ideia, aquele obreiro vai aceitar, vai tudo, porque não tem discernimento. Se tiver discernimento, ele consegue proteger a doutrina e consegue proteger o rebanho, porque esse dom serve exatamente para isso. Tem uma pergunta aqui. Profecia, tem pessoas que falam que... existe... que acabou as profecias, né? Acabou as profecias determinado... Tem aí no 12, aí no final, tá aí, entendeu? Tem uma parte aí, não tem? E no final da sessão das profecias, tem aqui, eu sei, vendo a profecia, sessões de profecia. Sessões de tu aí, profecias. tu encontrou aí? Não. Não, porque eu lembrei agora porque falou aqui. Vamos ler aqui rápido. Deixa eu ver se aqui não. Deixa eu ver se acho que é 13. Cadê aqui? Sessões de profecias. Ah, tá aqui, eu vou ler aqui. É 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz que não há mais profecia. Quer ver? Vou ler. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerá. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Cessou então? O amor jamais acaba. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, passará. E aí, não tem mais profecia? Cessou meia profecia, cessou línguas. E aí? Como responder esse texto? Como responder? Sabe? Continua lendo o texto. Continua lendo o texto. Eu vou ler o texto. Eu li o 8, né? Eu vou ler o 9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então é verdade. Sabe quando é que vai cessar as profecias? Sabe quando não haverá mais língua? Quando vier o que é perfeito. Aí tudo isso vai cessar. É verdade. Já veio quem é perfeito? Não, Jesus veio? Porque Jesus então tu ficou, então. Não, tu ficou, não, tu ficou. Não, é que o apóstolo está falando. Novo Testamento. Quem está falando essas palavras? Quem está falando essas palavras? Quem está falando essas palavras? Paulo. E o apóstolo Paulo fala que Jesus virá. Já veio? Ah, tá. Então tem que ler o contexto, tem que ler o tempo que foi escrito. Quem escreveu e quem está falando. Tu está falando de algo do Antigo Testamento e quem está escrevendo aqui é Paulo. Aquele que está falando que Jesus ainda vem. Sim, a falta de atenção. Existem duas profecias, né? Existe essa profecia aqui, né? Que vamos ver se a minha colocação está certa. Que é a palavra de Deus que fala todas as profecias que se cumpre, né? Que se cumpre aqui. E a profecia quando alguém que é exclusivo para a pessoa, entendeu? E essas profecias. Profecia exclusiva? O dom de discernimento vai dizer que profecia é essa. Se a pessoa fala exclusivamente para ela e ela inventa na cabeça dela, é carne. Se aquela profecia é para prejudicar alguém espiritualmente, a doutrina de Deus é do diabo. Simples assim. Aí a profecia tem que exortar, consolar e edificar, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Tem que saber realmente se é Deus mesmo que está falando. Tem que ter dom de discernimento. Profecia, né? Tem que ter dom de discernimento. Porque a pessoa vem a profecia, fala. Esse tem que exaltar, consolar e edificar. Se passar disso, aí você diz, nada é de Deus, mas isso não é mais de Deus, né? Você vê que passou essas três, essa palavra, profecia, passou disso aí, você diz, isso não é de Deus mais.
Aí quando vem aquela palavra que não é de Deus mesmo, aí esfria teu corpo. Tem um esfriamento mesmo, sim. E aí você não aceita aquilo ali. Então, não é de Deus. Não. Então, dentro da primeira classificação, para voltar aqui, dom de revelação são 3. Dentro do dom de revelação são 3. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Dentro da primeira classificação, que é o dom de revelação. A segunda classificação é o dom de poder. Isso é uma classificação. Aí tem mais 3 dentro. Então, quando nós falamos dom de poder, são capacidades que Deus nos dá. Então, dentro do dom de poder está o dom de cura, está a operação de milagre e fé. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso que eu disse assim, não entendo, não está prestando atenção. Não é normal, não é? Porque ela está dizendo que a bateria está fraca. Aqui nesse caso. Só Deus, poder, dá no poder, dá no dom de revelação, dá o outro eu. Só isso aí, né? Tem que Já orar sabe, essas 3 coisas, já sabe estar incluindo os outros ou acompanhando, né? Então, o dom de poder aqui é o dom de cura, que você já sabe, dom de cura, mas nem todos têm o dom de cura, mas em nome de Jesus todo mundo pode curar. Então Jesus fala, em meu nome, você pode fazer qualquer coisa, em nome dele. Agora tem um dom de cura. E quando fala dom de cura, está no plural, que existe vários dons para curar algo. Tem pessoa que tem um dom para curar só uma dor de dente, fazer o quê? E tem gente que tem um dom de cura para fazer um paralítico levantar. É por isso que ele fala aqui, dons de cura. Olha aqui. No grego, o dom de cura, como o seu efeito, está no plural, que dá a entender que existe uma variedade de modos na operação desse dom. Então, conforme o que você pedir e se dedicar, Deus vai fazer você fazer coisas geniais, que é o dom de cura. Operação de milagre, você já sabe. Por milagre e maravilha, entende-se todo e qualquer fenômeno que altera uma lei pré-estabelecida. Ou seja, aquilo que não dá para fazer, surdez, cegueira, desenganação pelo médico, aí entra aqui a operação de milagre. Aí você tem que pedir a Deus esse dom. E fé. E fé é diferente da fé que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, é diferente da fé salvadora. Essa é uma fé que é um dom que você não duvida. Se você dizer assim, Deus vai levantar esse homem aqui da cadeira de roda. Para você afirmar isso, você tem que ter uma fé, esse dom dessa fé, para que não duvide em nenhum momento e ele ande. Mas é você tem a operação de milagre, você vai orar. E você tem a fé que aquilo vai acontecer, você vê que uma coisa está interligada à outra. Então, dentro da classificação de dom de poder, tá o dom de cura, dom de curar, operação de milagre e fé. Aí vem a terceira classificação, que é a última, dom de inspiração, variedade de línguas. Variedade de língua é você falar em várias línguas. Só que falar em várias línguas, isso não significa nada, isso não quer dizer nada. Porque aí vai ser preciso um terceiro dom, que é a interpretação, que é a interpretação de línguas. Essa interpretação de línguas, ela é dependente, porque ela é a única dom que depende do falar em línguas. Você acredita? Para ter interpretação de língua, só vai se manifestar esse dom se alguém falar em línguas. Se alguém não falar em língua, esse dom de interpretação tu nem sabe se tem. Porque é dependente do falar em línguas. Olha, o dom de interpretação de língua é o único dos 9 dons espirituais cuja existência ou função depende de outro dom. Depende de outro dom. Qual é? Variedade de línguas. Alguém fala em línguas, aí sim, aí você vai e Deus te usa e interpreta o que ele está querendo falar através daquela língua ali. Aí vem a profecia. A profecia é uma manifestação do Espírito de Deus e não da mente humana. É concedida a cada um visando um fim proveitoso. Isso é profecia. E outra coisa, quando alguém profetiza na igreja, está falando, vamos deixar claro isso, não é Deus que está falando.
Deus pode estar até usando aquela pessoa, mas não é Deus que está falando. É a pessoa que está falando. Digamos, se Deus me usar aqui em profecias, alguém fala, olha, Deus está falando. Não, Deus não está falando. Quem está falando sou eu. Só que eu sou o mensageiro de Deus. Que Deus está mandando a mensagem para mim. E eu que sou um vaso, que sou falho, vou às vezes falar o que Deus está mandando. E às vezes por ser falho e vaso, vou querer acrescentar ou tirar. E quando eu acrescento ou tiro alguma coisa da mensagem que vem de Deus para mim, aí entra julgamento. E esse julgamento é em cima de mim, não em cima de Deus. Quem é que vai julgar Deus? É por esse motivo que quem profetiza não é Deus falando, é a pessoa que está falando. Mas só que ela está falando através de Deus, né? Isso é bem claro também dizer. Então o que acontece é o seguinte, tem os dons do Espírito Santo e tem os frutos do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes da era pentecostal, desse movimento pentecostal, as pessoas valorizavam mais o fruto do Espírito Santo. Valorizavam mais o fruto do Espírito Santo. E não o dom do Espírito Santo. É interessante. Desprezavam os dons do Espírito Santo e mais era o fruto do Espírito Santo. Quando veio a era pentecostal, sabe o que fizeram? Eles desprezaram o fruto do Espírito Santo e estão valorizando o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Aí estamos agora num tempo meio complicado, que a gente tanto está desprezando o dom como o fruto do Espírito Santo. Porque a igreja está numa teologia da prosperidade tão grande que é melhor ter do que ser, que estão caminhando para lugares muito distantes do que a palavra de Deus fala. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa voltar e tanto valorizar o dom do Espírito Santo, que é de Deus para nós, e o fruto do Espírito Santo, que é de nós para Deus. Então, a distinção entre vou finalizar aqui, a distinção entre o dom do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Qual é a distinção? Os dons são dados, olha, vamos ler de novo. Os dons são dados, recebidos, enquanto o fruto é gerado em nós. Os dons vêm após o batismo com o Espírito Santo, enquanto o fruto começa com a obra do Espírito Santo a partir da regeneração. O dom vem de fora, do alto, enquanto o fruto vem do interior do homem. O dom vem completo, perfeito, enquanto o fruto requer tempo para crescer e desenvolver. Os dons são dotação do poder de Deus, enquanto que o fruto é uma expressão do caráter de Deus. Os dons revelam a concessão do poder e graça especial, enquanto o fruto relaciona com o caráter do portador. Os dons são operação sobrenatural, soberana do Espírito Santo, enquanto o fruto também do Espírito nos vem mediante Jesus Cristo. Os dons são distintos, enquanto o fruto, sendo nônuplo, é indivisível. Os dons conferem poder, enquanto que o fruto confere autoridade. Os dons comunicam espiritualidade, enquanto o fruto comunica irrepreensão. Os dons identificam-se com o que fazemos, enquanto o fruto identifica-se com o que somos. O dom pode ser imitado, enquanto o fruto jamais será. Você pode imitar o dom, mas o fruto jamais. Então, o que eu li aqui é a diferença entre dom e Espírito Santo. Como eu disse, antes da era pentecostal, os crentes valorizavam os dons com o Espírito Santo e desprezavam os frutos do Espírito. Hoje em dia, que a maioria é pentecostal, a gente está valorizando os dons e estamos desprezando os frutos do Espírito. E o mundo está evoluindo para pior ainda, a gente está ignorando e desprezando tanto o dom como o fruto do Espírito. E aí eu não sei até onde nós vamos chegar com isso. Porque hoje em dia as pessoas se pregam o ter em vez de ser. E isso cada vez nos afasta da verdadeira doutrina e do ensinamento de Cristo.
E essa é a matéria que nós damos sobre o Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Não critique os movimentos do reteté, não fale que aquilo é meninice, não fale que aquilo ali é emoção. Se você não tiver o dom de discernimento, não vá pelas pessoas que se dizem ter autoridade para falar isso. Né? Então, essa é a... Então, essa é a aula sobre teologia sistemática. Manifestação do Espírito Santo é o que nós lemos aqui, que é os 9 dons. E reação do Espírito Santo é a maneira como o Espírito Santo se manifesta numa pessoa no sentido de reação. Ou seja, manifestação é aquilo que é útil. São todos esses dons que nós lemos aqui, profecia, dons de cura, variedade de língua, operação de milagre. Esses 9 dons aqui é manifestação do Espírito Santo. Riu, chorou, levantou a mão, é reação do Espírito Santo. Essa lâmpada aqui, ela está manifestando a energia. Então, a manifestação da energia é essa lâmpada, essa luz. Mas se eu tirar a lâmpada e meter o dedo dentro do bocal, a energia não vai se manifestar através do meu grito. Eu vou ter simplesmente uma reação. E essa reação não quer dizer que no fio não tenha eletricidade. Só que a diferença está que quando eu coloco a lâmpada, ela se manifesta. Quando eu tiro a lâmpada e meto o dedo, eu tenho uma reação. Então, as pessoas quando profetizam, falam em língua, elas estão tendo uma manifestação do Espírito Santo naquilo que é útil, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E reação é aquilo que não é útil para a igreja, mas é útil para quem sente. Então a pessoa vai pular, vai rir, vai levantar a mão. Isso são reações do Espírito Santo, que não podem ser condenadas e nem julgadas como não sendo do Espírito Santo. Que a gente tenha cuidado, e se você quer julgar realmente as profecias e as manifestações do Espírito Santo na igreja, peça o dom do discernimento para que você não fale bobagem e não seja julgado no último dia por causa de falta de conhecimento e de estudo da palavra do Senhor. Eu passo aqui para o pastor aqui da igreja para fazer o encerramento. Amém, graças a Deus, irmão. Mais uma etapa, aprendemos a palavra de Deus nesta noite, né? Nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Você passou pouco tempo, né? Para ouvir a palavra e aprender e praticar a palavra, né? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero convidar você, hoje nós temos culto, a família hoje à noite, começar às 19 horas, né? 19 horas, você fica atento também. Se você puder vir, você pode ir pela transmissão, né? Pela internet aí, pelo YouTube, né? Igreja Primitiva Amor ao Próximo. Então você se inscreva, né? Cada aqui, programa que nós temos aí, você se inscreva, né? E ser inscrito nesse programa para ver mais tudo para você aprender, mais coisas você possa adquirir na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, agradecer a Deus pela grande bondade e misericórdia de Deus. Oramos. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer, Pai, pelo estudo da Tua Palavra, Senhor Pai, que nós adquirimos, absorvemos, Pai Celestial, em nossa alma, em nosso coração, Pai Celestial, para aprender a palavra de Deus, Pai, que Tu possa abençoar o Teu filho, o Jônio, Pai Celestial, o professor Jônio, cada verdade de sabedoria, entendimento, conhecimento, palavra, essência, na vida dele, Pai Celestial, para quem que recebeu, para quem que estudou, Pai, e está distribuindo, Pai, de graça, Pai, por aquilo que eles querem receber, querem, meu Deus, aprender, Senhor Pai Celestial. Posso abençoar grandemente, poderosamente, Pai, abençoar irmã Lindalva, minha nora, meu neto, meu Deus, João, meu Pai Celestial, amigo, que fala, Celestial, meu filho também, que abençoa a palavra, Celestial, que possa abençoar grandemente, Pai, outras pessoas, Pai, possa, Senhor Pai, despertar, meu Pai,
para que possamos, Pai Celestial, aqui aprender a Tua palavra, Pai Celestial. Podemos chegar ao pleno conhecimento, meu Pai, da verdade, Pai. O crente só pode conhecer a verdade, Pai, e falar a verdade, Pai, ele aprender, Pai Celestial, de si mesmo, seu Pai. Não pode aprender, Pai. Com a Bíblia de aprender um com os outros, Pai Celestial. Aquele que tem conhecimento, dá conhecimento àquele que não tem conhecimento, Pai Celestial. Eu creio, seu Pai, Tu vai fazer algo, Pai Celestial, nessa escola dominical, nesse estudo, Pai Celestial, pela manhã, todo domingo, Pai Celestial. Vai dar um despertamento para o Teu povo, Pai Celestial, para aprender a Tua palavra, Pai Celestial. Senhor, para adquirir o conhecimento do céu, Pai, para estar preparado, Pai Celestial. Muitos crentes, Pai, muitos estão despreparados, Pai, sem fazer, meu Pai Celestial, alguma coisa, Pai Celestial, porque não está aprendendo a Tua palavra. Mas neste momento, Pai Celestial, pedimos, Pai, conhecimento e entendimento, Pai Celestial, vem receber com gratidão, Pai, nossas vidas, Pai, colocamos, Senhor Pai, diante das nossas vidas, na Tua presença, Pai. Recebe, Pai, a graça, a Tua misericórdia, a nossa vida, Pai, para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a vossa vida. Amém. Senhor, aqui um dia aqui, pedir auxílio,